Então, vamos começar com mais um tutorial aí do canal. Hoje nós vamos fazer um esfumado tradicional. Eu fiz uma corzinha diferente aí, mas vocês podem usar as cores que vocês gostarem, tá? Começo ali com o tônico facial, água termal e hidratante, tá? No tutorial anterior, eu já expliquei bastante sobre preparação de pele, então dá uma olhadinha aí no canal que tem vídeo sobre isso. Fiz uma misturinha aí de base com o iluminador líquido, né? Eu usei a base da Fendi, o iluminador em creme da OG, para ficar uma pele bem iluminada, né? Porque eu queria uma coisa assim bem verão, né? Tipo, uma pele bem iluminada, com cores bem vivas. Aí começo a aplicar o corretivo camuflagem para dar um pouquinho mais de cobertura embaixo dos olhos ali, né? Onde eu geralmente tem um pouquinho mais de manchinhas, né, olheiras e tudo mais. Em cima da boca ali também um pouquinho de corretivo. Voltinha do nariz, no queixo também. E aí onde eu vou vendo que tem um pouquinho mais de manchinhas, né, eu vou aplicando um pouquinho mais de corretivo, né, vou ajudando a complementar aí pra ficar uma pele com maior cobertura, tá? Venho com a esponjinha dando acabamento, dando bastante batidinha pra espalhar bem esse corretivo. Pra difundir bem ele na pele, ficar, né, um acabamento bem bonito. Esse corretivo, ele rende bastante, então é importante você dar bastante batidinhas. Agora eu começo aí fazendo o contorno, tá? Eu tô usando o bastão da Catherine Hill, gosto bastante dele. Faço ali nas laterais do rosto, em volta do nariz, embaixo do queixo também. Faço também ali na testa, as laterais da testa. E gosto de fazer um pouquinho também ali, ó, nas bordinhas do lábio, pra dar um ênfase no contorno labial também. Agora venho iluminando, tá? Com corretivo líquido. Então, abaixo dos olhos, topinho da boca, no queixo, um pouquinho no topinho do nariz ali também, um risquinho. Pouco produto agora, porque eu já usei corretivo anteriormente, né? E agora tô usando um corretivo líquido só pra dar um acabamento. Venho esfumando ali o corretivo de contorno, né? Tô usando o pincelzinho do Fiber, que é o mesmo que eu usei pra espalhar a base, tá? Ele vai dar um acabamento um pouquinho mais sutil. E aí eu vou primeiro tirar toda a marcação dos contornos pra depois fazer isso com o corretivo líquido, tá? E aí o corretivo líquido eu vou tirar as marcações dele com a esponjinha, tá? A mesma esponjinha que eu usei na pele também, eu venho usando ela pra tirar as marcações do corretivo líquido, tá? Com a bundinha da esponja também eu dou um acabamento ali pro contorno. Blush. Claro, pra quem não sabe, dá aquele sorrisinho, onde levantar a bochechinha é onde você aplica o blush. Iluminador também, ali na lateralzinha da bochecha, topinho do nariz e em cima da boca. Agora aplicando o pozinho solto, tá? Pra absorver bem nessa pele, pra selar super bem. Então aplica uma quantidade generosa de pó ali, em todas as regiões onde ficou mais branquinha. Eu só deixo sem aplicar pó solto, aonde eu vou selar com o contorno em pó. Agora eu venho com o pozinho banana da Bruna Tavares, tá? E venho, né, varrendo para fora todo aquele resíduo de pó solto com o pó compacto. Um pouquinho de água termal agora para ajudar a trazer de novo a hidratação da pele. Preencho a pálpebra ali também para fazer a base para as sombras. E venho dando batidinhas com a esponjinha para tirar o excesso de produto. Com a sombra mais clara, né, com o amarelinho, ali eu tô usando um amarelo bem mostarda, eu venho esfumando de lá do ponto alto do côncavo até o canto externo do olho. Bem arredondadinho esse esfumado, porque eu quero que ele fique bem ovalado ali, né, naquele cantinho. Eu não quero alongar essa sombra, né? Então eu venho ali esfumando bastante, com a mão bem leve, aplico o produto, depois eu venho e esfumo mais um pouquinho. Agora com a sombra um pouquinho mais escura que eu tenho na paleta, um laranjadinho. A paleta que eu tô usando é da Jaclyn Hill, da Murphy, tá? Com o pincel menor também eu venho marcando um pouquinho mais, né? Tento não ultrapassar esse amarelinho que eu já apliquei antes e volto com o pincel anterior só pra dar acabamento ali, fazer a transição nessas duas sombras. Mas procuro não avançar demais com esse laranjadinho, tá? Sempre voltando com o pincel anterior, porque é isso que vai dar acabamento pra esse esfumado.
Ó, vou fazendo várias aplicações, né? Vou e volto, esfumo mais um pouco, aplico de novo. E assim eu vou para conseguir construir essa transição, deixando todas as cores aparentes ali, né? Pra ver, mas sem marcar. Agora eu venho com uma sombra um pouquinho mais escura. Essa já é um marronzinho, já um pouquinho mais tijolo, né? Um marrom um pouco mais quente. E eu venho também com um pincel menorzinho. Cada vez que eu aumento a intensidade da sombra, eu diminuo o tamanho do pincel, tá? Vou aplicando aos pouquinhos, vou esfumando, volto com o pincel anterior, para sempre ir fazendo essa transição. E volto reaplicando, né? E assim eu vou fazendo essa construção aos poucos. Então, para esse esfumado sair bonito, eu preciso realmente fazer ele com bastante paciência, tá bom? Vou voltando com os pincéis anteriores, né, ó. Aí, agora eu voltei com a esponjinha ali pra tirar a marcação. E eu vou aplicar esse pigmento, que é o 119 da RZ, e ele tem um fundinho mais douradinho, mais perolado, que fica maravilhoso com esse tom de sombra quente. E aí eu vou aplicando ele ali em todo o canto interno do meu olho. Olha que lindo, gente, que fica esse esfumado. Você pode fazer com cores mais neutras, tá? Com mais marronzinho, begezinho. Eu quis fazer com esse tom de amarelinho ali pra realmente chamar a atenção, pra fazer a diferença, né? Mas ele fica lindo também com outras cores mais tradicionais, tá bom? E aí eu vou voltar reaplicando mais um pouquinho as outras sombras, tá? Pra continuar criando esse ênfase ali, né? Esfumando sempre com bastante cuidado pra criar uma delicadeza na transição de cada sombra. Agora eu vou começar já a preencher as minhas sobrancelhas, dou uma penteadinha ali com a escovinha e eu venho simulando vários fiozinhos ali, né, puxandinho pra cima. Depois eu venho de cima pra baixo também preenchendo. E essa técnica de fazer a sobrancelha ali fio a fio é muita prática, tá, gente? Então é sempre ter produto no pincel, sempre fazer com calma, mão bem leve, que você vai conseguir, tá bom? Fiz um contorninho ali na sobrancelha só para dar acabamento. Começo preenchendo a pálpebra inferior, né, a raiz dos cílios inferiores ali com a sombra mais escura. Aí eu vou para a sombra intermediária para depois passar para a sombra mais clara. Então a mesma transição que eu fiz em cima, eu faço embaixo, porém um degradê de primeiro com as sombras escuras, média e clara. Então eu faço a transição ao contrário do que eu fiz em cima, tá? Dou um acabamento ali pro esfumado. E agora eu começo a fazer ali a marcação com o delineador em gel, tá? Lembrando sempre que o mais importante do delineador em gel, do delineado, é o pincel, tá? E aí eu vim com outro pincel e um pouquinho de sombra preta, dando uma esfumadinha ali, pra apagar um pouquinho esse finalzinho, que eu queria que ficasse bem delicadinho ali. Não é o intuito agora chamar atenção para o delineado, mas sim para a sombra. Então eu venho com a sombra ali dando acabamento para deixar mais bonitinho esse finalzinho ali. Volto com a sombra marrom também para ajudar ali, para apagar bem esse finalzinho. Olha que lindo que vai ficando, gente. Dá um pouquinho mais de intensidade com o marrom, pincel pequeno, esfumando bastante e pegando pouco produto também. Agora eu venho aplicando os cílios postiços, passei a cola, deixei secar um pouquinho. Coloco o meio do olho primeiro, daí encaixo o canto externo e depois o canto interno. Quando a cola tá quase sequinha, é quando ela tá ideal pra você colocar. Porque daí, ó, eu coloquei ali, ele já fica, ele não vai ficar sambando, não vai ficar mexendo no olho, ó. Tá vendo a praticidade que eu consigo colocar? Com a pinça, porque eu consigo enxergar melhor a base dos cílios, onde eu tô colocando, tá? E colocar cílios postiços é questão de prática, tá, gente? Então, quanto mais você colocar, quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. Um pouquinho de máscara de cílios ali, só pra ajudar a grudar os cílios postiços com os cílios natural, né? Nos cílios inferiores também, não esquecer de aplicar os cílios postiços, a máscara de cílios. E agora eu venho aplicando o batom, eu quis pegar aí um tomzinho de vermelho, um pouquinho mais tomate, né? Um pouquinho mais alaranjadinho ali, pra combinar com esse tom de sombra também. Ele chega, na verdade, a ser um tom de goiaba, né? Lembrando sempre que o segredo do batom é o pincel. Então, um pincel bem preciso, batom líquido, a mão leve, né? É um delineado. E aí tá pronta, gente, a nossa make. Super fácil, né, gente? Essa foi rapidinha. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta. Comentem aí no meu vídeo. Falo que vocês gostaram. E se puder, compartilhe e se inscreve no canal pra continuar acompanhando os meus vídeos, tá bom?